Olá, estamos começando mais um Pod Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta, assessora de imprensa do sindicato, e hoje o apresentador Milton de Araújo não está conosco aqui, porque ele está cumprindo a agenda em Brasília, ao lado do deputado federal Luiz Carlos Mota, lutando contra a escala de trabalho 6x1. Presta atenção, comerciário, você que está trabalhando aí 6 dias e folgando um, isso pode acabar. E o Milton está lá em Brasília com o Mota lutando por você. E a nossa casa hoje, falando nisso, falando em direitos, ela está lotada de advogados e eu estou muito feliz em recebê-los aqui hoje. Hoje nós estamos aqui com o corpo jurídico especializado em direito sindical, direito do trabalho. Então essa conversa vai ser muito importante para você que quer entender um pouquinho mais sobre sindicalismo, sobre direitos e sobre o que está rolando na atualidade sobre esse assunto. Então, para conversar com a gente hoje, nós estamos recebendo o doutor Matheus Calvo Mota. Ele que nasceu em Tupã, é casado com a médica Maria Beatriz Marques Ribeiro, pai do Luiz Felipe Ribeiro Mota, filho de Luiz Carlos Mota, que eu me referi agora, e Elaine Calvo Mota. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Campinas, FACAMP, é especialista em Direito do Trabalho, sócio fundador do escritório M. Calvo e J. Vidal Advogados e Associados e atuou como consultor jurídico da CNTC, da FEComerciários e como assessor parlamentar. Em maio desse ano, gente, ele assumiu a presidência da ENCOP, que é a Empresa Municipal de Construções Populares de São José do Rio Preto, responsável por estudar, gerir e executar os projetos de habitação popular para diminuir o déficit habitacional do município, com quase 3.000 famílias beneficiadas e centenas de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. Nós estamos também com o Dr. Matheus Fiorese Barbosa, que é advogado trabalhista e sindical, parceiro do escritório M. Calvo J. Vidal Advogados Associados e membro do Centro de Estudos Jurídicos da FEComerciários em Campinas. Estamos também aqui com o Dr. João André Vidal. Ele é advogado, coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da FEComerciários em Campinas, sócio fundador do escritório M. Calvo J. Vidal Advogados e Associados, especialista em processo civil, sindical e trabalhista, e ele é pai do Tiago, também de 21 anos, um querido. Nós estamos aqui também com o Dr. Vitor Guerra, que é advogado associado do escritório M. Calvo J. Vidal Advogados Associados, pós-graduado em Direito do Trabalho e advogado previdenciário. Bom, vocês podem perceber, então, que hoje o programa está pesado. Você vai entender muito bem hoje sobre como funciona o direito sindical e trabalhista. E para começar o programa, eu já vou passar aqui a palavra para o doutor Matheus. Seja muito bem-vindo. Aliás, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Matheus, eu estou até engasgando aqui, porque, ó... Já está até emocionada, Caio? Eu estou emocionada, sabe, porque é uma responsabilidade muito grande que o Milton passou para mim hoje de receber vocês aqui e de conversar com vocês sobre um assunto tão importante e que Jundiaí tem uma carência muito grande desse entendimento. Então, doutor, antes de falar sobre direito do trabalho e direito sindical, nós ficamos muito felizes com a sua nomeação lá em São José do Rio Preto, para essa empresa que é tão importante, que tem abrigado tantas famílias necessitadas. Aliás, Jundiaí necessita muito de habitação. Então, isso é um exemplo que Rio Preto está fazendo, um exemplo para que tire as pessoas da rua, tire as pessoas da marginalidade e dê uma vida digna para essas pessoas. Seja bem-vindo e fala um pouquinho da ENCOP para a gente. Falo, primeiro agradecer, né? Saudar o pessoal de casa aí, saudar meus colegas da mesa aqui. E agradecer você, Caíta, pela hospitalidade aqui, pela excelente apresentação, e agradecer o Milton pelo convite. E muito feliz de estar aqui hoje, falar um pouquinho aqui para vocês sobre direitos, sobre sindicato, e agora você me fez uma pergunta pessoal, né? Mas como agora, presidente da ENCOP, essa confiança que o prefeito de São José do Rio Preto deu pra gente, resultado de um trabalho que a gente já vem fazendo, junto com o deputado Mota, né, já há algum tempo, que a gente atua na parte pública, né, e o prefeito confiou a gente uma missão. O prefeito lá tem muito essa visão mais moderna, né, então, na nova gestão dele, ele procurou pessoas mais jovens e que pudessem auxiliar em todas as pastas, mas pessoas mais qualificadas, né. Tá. Que então buscou isso, e aí por isso que chegaram no meu nome,
Eu acho que isso é um pouco dos gestores, né? O pessoal de Jundiaí está me falando que tem um problema habitacional. Eu não conheço muito daqui de Jundiaí, mas acho que é um problema de todas as cidades, né? Crescem bastante e aí falta moradia, fica desordenado. E lá em Rio Preto, como eu sou jovem, né? E venho com essa força, um pouquinho de noção de administração, um pouquinho de noção jurídica, né? A gente trouxe tudo isso para a Incop e tá dando certo. Então é uma coisa que eu peço para todos os prefeitos aí que estejam nos ouvindo, todo o pessoal que participa dessa área pública, trazer mais os jovens para isso, que isso estava acabando, né? Então a gente percebe que o funcionalismo público está envelhecendo, os gestores públicos estão envelhecendo e aí acaba atrasando um pouco as coisas, né? E lá em São José do Rio Preto a gente conseguiu já trazer muita novidade, muita eficiência, muita tecnologia para dentro da Incop e isso acaba entregando para o munícipe mais residências, né? Um trabalho mais ágil, então a entrega é muito mais rápida, muito mais eficiência. Então é isso que a gente trouxe para a Incop agora e isso que eu tenho para 2026 também lá na Incop, né? Otimizar o trabalho para a gente fazer cada vez mais entregas. E até ontem, antes de vir para cá, a gente fez uma entrega muito legal lá. É uma gestão que a Incop faz de terrenos da prefeitura, às vezes terrenos que retomam em dívida, alguma coisa assim, passa para a Incop e a gente constrói as casas, não são casas em parceria, são casas próprias mesmo da Incop. A gente faz uma gestão social de ver qual família naquele momento precisa mais e a gente já consegue contemplar essa família em pouco tempo, com casas com qualidade e hoje a gente faz um preço simbólico, né, para a família, não precisa de banco, não precisa de burocracia, nada, já é direto com a Incop. Então isso é um negócio legal que dá para trazer para toda a região aí. E as entregas são muito gostosas de fazer, né? Eu tô tomando gosto por isso. Imagino você jovem, né, com 30 e pouquinhos anos, né? É um exemplo, porque hoje a gente tem um problema com os jovens, né, que eles não têm muito foco, muito centro. Você, com tão pouca idade, entregar uma casa como você fez ontem para uma mãe solo, com 5 filhos, ou seja, alguém que realmente necessita, como que é para você essa sensação e o que ela te inspira a fazer mais pelo município? Hoje os jovens perdem um pouco, né, a vontade de participar dessa parte pública, porque na verdade a gente não participa pelo financeiro, né? Você tem que gostar e você tem que entender que você está fazendo um serviço para a população, né? Você está doando o seu tempo, sua força de vontade para a população, para o munícipe, né? Então eu fico muito feliz. Ontem foi bem emocionante isso aí, porque eu nunca passei por isso, mas a gente sabe e ouve tantas histórias do pessoal. Ontem mesmo a mãe falou, pô, tô há 40, 50 anos, não tenho minha casa própria e eu não consigo eu tava com dificuldade até para alugar, porque mãe solo de 5 filhos, a hora que você vai assinar o contrato, mas você é mãe 5 filhos, não, para você não posso. Até ela confidenciou lá pra gente, falou, cara, não, eu só alugo casa pra quem tem marido. Se você não tem marido, não vai dar conta de pagar. Tem gente que não aluga casa pra quem tem filho, vocês já ouviram isso? Quem tem criança, porque né? vai destruir criança a casa. Não pode. Porque vai destruir a casa, porque vai sujar. Então, essa é difícil, né? E aí, complicado. Você fazer essa entrega, você vê que o seu trabalho dá esse resultado, é muito gratificante. E isso é uma coisa que o pessoal perde um pouco, né? Esquece do resultado. Acha que é só trabalho. E aí eles não querem atuar na gestão pública, né? Doutor João André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Você que dá nome ao escritório, você e o Matheus, você está com o presidente aí no seu escritório, tá com uma pessoa brilhante no seu escritório. O João também já participou muito da parte pública no começo da carreira, ele atuou. Inclusive numa pasta semelhante, né, João? Eu participei. Primeiro, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com Matheus Mota, Matheus Fiorese, Vitor Guerra. É um escritório jovial, né, doutor? Caíta. Então, pra gente, que é advogado há 32 anos, é praticamente a idade do Matheus, a idade do Fiorese e do Guerrinho. Aliás. Então você vê, eu me formei em 92. E você, Caíta, tocou num ponto que é muito relevante. A juventude. A minha juventude foi diferente da que eles estão vivendo agora.
Mas a casa própria é um sonho de todo e qualquer brasileiro. É inacreditável, porque não apenas trabalhador, seja comerciário, que seja industrial, da parte da indústria, enfim. É o sonho de todos nós. E é um sonho porque a gente realiza, ou o pai hoje no Brasil não tem a casa própria. Então, muitos, por exemplo, eu pego aqueles exemplos de jogador de futebol, que eles começam a ganhar dinheiro e a primeira coisa que ele faz é comprar uma casa para minha mãe. Isso é sensacional. A minha experiência foi numa empresa municipal também de desenvolvimento lá em Campinas, e tinha uma área que era um distrito industrial que foi invadido, isso nos anos 90. E o prefeito, então, da época, ele tinha uma grande preocupação com esse lado social e esse lado de moradia e a dignidade dessas pessoas. Mas eles invadiram a área pública. E a área pública não pode nem ter uso capião, etc. E aí nós tínhamos que fazer as reintegrações de posse e, ao mesmo tempo, tinha lá uma empresa que chama Coab, muito similar a que o Matheus, né, preside, mas a gente trabalhou nesses por quase 5 anos, vendo essa dificuldade que hoje fala-se em núcleo ocupacional. E realmente as pessoas querem um espaço para morar. Então, quando o Matheus assumiu, eu disse a ele que ele tinha um serviço social muito grande, é um passo muito grande, para que ele compreendesse a expressão do artigo 6º da Constituição, que fala que um dos valores é a moradia, e percebesse o déficit social entre moradia privada e prédios públicos. Hoje, o que nós temos de prédios públicos abandonados por esse Brasil, de diversas empresas estatais que hoje foram privatizadas, então a gente vê diversas ONGs trabalhando isso causa um certo desconforto à sociedade. Mas falta planejamento. E muitas vezes esse planejamento ele não é realizado porque obra pronta não dá voto. Então há um descompasso entre, a cada 4 anos nós temos, isso é muito importante também frisar, não, vou concluir, mas há 4 anos a gente tem um pleito eleitoral, ora no âmbito estadual, ora no âmbito municipal, ora no âmbito federal. E é muito importante que o trabalhador saiba em quem ele vai votar, que ele verifique as pessoas, qual é o plano. Hoje, com a tecnologia, é muito fácil a gente saber quem são as... Por quê? Quem gosta muito de política vai coordenar quem não gosta nada de política. Então, a política hoje ela faz parte da nossa história. E mandar um grande abraço para o nosso amigo Miltinho, né? Que tá não está aqui na presença, mas com certeza estará assim com pensamentos bons, e que nós tenhamos aqui um papo que pode ser bem... Sim, hoje ele já me ligou umas 10 vezes. Miltinho é um cara espetacular. Porque ele conversa muito com o comerciário aqui em Jundiaí, né? Não sei se vocês sabem, mas o Milton vai pra rua todo dia. Então ele tem aquelas lojas onde ele já vai, o pessoal tá até esperando ele lá. Ô, Milton, tô com um problema aqui e tal. E ele ouve. Ele é um cara que ele gosta de chão de loja mesmo, muito até bom. Hoje. Então, eu tô que ele foi gerente várias vezes aqui em Jundiaí e tudo mais, ele gosta de gente, né? E está sempre procurando ajudar. Então, uma coisa que as pessoas procuram muito saber é quais são os meus direitos enquanto comerciário, né? O comerciário não sabe, muitos não sabem que eles têm direito aos 2 dias de folga, né? Por ser comerciário, né? A lei que, inclusive, o deputado Mota participou aí em 2013, dessa lei que garantiu muitos direitos para o comerciário. Então, o corpo jurídico dos sindicatos tem esse papel aqui, pelo menos em Jundiaí, de levar informação para o comerciário. Nós estamos aqui com 4 advogados especialistas em direito sindical e do trabalho. Então, eu queria perguntar, assim, fazer uma pergunta em conjunto para vocês, e aí quem se sentir mais à vontade para responder, ou vocês podem participar. Por que ainda hoje existe esse mistério, essa fábula de que o sindicato, né, fábula, né, essa falácia... Essa ideia. Essa falácia mesmo, de que o sindicato não é bom para o trabalhador, que o sindicato tem que acabar, e que o sindicato não está do lado do trabalhador. Por que existe isso ainda com tanta informação, tanta tecnologia, e a gente mesmo aqui em Jundiaí espalha tanta informação pelas redes sociais, conversa com o trabalhador. Eu sei que o empresário é muito organizado nesse sentido de, né, espalhar essa mentira. Mas a que vocês devem a isso? Ainda a gente tem que explicar para o trabalhador que o sindicato está trabalhando por ele, que o direito sindical e trabalhista é por ele,
Um tá para o outro como o outro tá para um. E por que vocês veem que ainda existe essa disseminação do mal aí entre os trabalhadores? Eu acho que essa é uma pergunta muito complexa. É bem complexa. Porque, na verdade, é como você falou, né? A capacidade organizacional do capital das empresas é muito maior do que a dos empregados, né? Então, eles conseguem criar mais uma narrativa muito mais forte, muito mais organizada e que permeia mais do que nós. E a ideia deles é realmente essa, eles fazerem esse movimento para a gente ser cada vez menos organizados e cada vez menos perder lugar de fala. Então é por isso que o sindicato é tão mal falado assim, né? Como eles são mais organizados, cultural, né, Matheus? Né? É uma questão cultural. O patrão sempre tem razão? É porque o patrão, na verdade, o empresário, qual que é o foco do patrão? É tentar deixar o empregado longe da informação, longe do sindicato. Onde que ele vai buscar a informação? Aqui no sindicato. Você falou que o presidente Milton costuma visitar lojas, dar dicas, falar de convenção coletiva, o que fechou, o que não aconteceu. Se ele não vai na loja, se ele não vai para a rua, se vocês não têm uma equipe de rua que leve a informação, não tem um podcast maravilhoso como esse aqui, que divulga a informação, dissemina informação boa em Jundiaí região. Como é que o funcionário, o empregado vai ficar sabendo de um aumento salarial, de um dissídio coletivo que garantiu 6% de aumento para ele, algum benefício que está na convenção coletiva, o dia do comerciário, né, que são as folgas que ele tem direito, que é em outubro, a lei 2.790 de 2013. Sim. Então, se a gente não tem essa proximidade com o trabalhador, ele não sabe. E é o que o empresário ele vai querer. Quanto mais distante o empregado do sindicato e mais distante da informação, mais fácil do empresário manipular. Não, fica tranquilo. Domingo da mulher, folga você trabalha e folga Não existe. Nunca teve. Por que estão falando isso agora? Então, o empregado ele fica sem essas informações, sem o conteúdo que é passado, e acaba acontecendo isso que a gente vê em várias cidades, né? O pessoal vem e fala, não, mas sindicato, não faz nada, não serve para nada, eu vou fazer oposição. O patrão, muitas vezes a gente vê, vai lá, fomentando as faz a oposição, leva a cartinha de oposição, vai deixar descontar R$15 do seu salário para contribuir com o sindicato? Exato. Não, doutor João, tem um cálculo que eu andei fazendo, eu não sou muito boa de cálculo porque eu sou de humanas, né? Então, você fala em cálculo, dá aquele... Não, somos três. Somos 5, então, aqui. Vou ter que colocar o Vitor aqui, ele é especialista em... Ô, Vitor, ainda tem cálculo trabalhista. Quem tiver alguma dúvida aí, se algum comerciário... O que tem de cálculo no escritório, Vitor? Você pode fazer esse cálculo pra gente? Se algum comerciário tiver uma dúvida de cálculo, é o Vitor. Ele é o matemático do não é uma coisa absurda, a matemática. Voltando, Caetano, eu acho que aliado ao que o Matheus Fiorese e o Matheus Mota colocou, eu penso que é cultural. É uma questão muito cultural. Nós não podemos perder de vista o fato que hoje a maioria das empresas são MEs e EPPs. E a nossa convenção, né, dos comerciários no estado de São Paulo trata especificamente para essas empresas. Existe um piso diferenciado, existem regras diferenciadas. Mas o problema ele é cultural. Hoje o sindicato, e esse que é o grande problema também, o sindicato, ele nada mais é do que uma associação que reúne pessoas. Você foi muito feliz quando chegou para o Matheus e falou assim, tem que gostar de gente. Esse é o primeiro ponto. Sim. Quer trabalhar em sindicato, quer ser sindicalista, você vai lidar com gente. E muitas vezes com gente com problemas pessoais, financeiros, profissionais, né? E outras séries de assédio. Um outro ponto que eu acho importante é que o sindicato ele não se modernizou. As indústrias se modernizaram, o comércio se modernizou, os bancos se modernizaram, a legislação se modernizou, ela foi flexibilizada em muito grande, e os sindicatos são antes mesmo da CLT. Tinha um papel muito importante do Estado no comando do sindicato, que com a Constituição de 88 traz uma liberdade sindical, mas não tratou da questão da unicidade sindical. Embora nós não tenhamos mais nenhum tipo de ingerência, de intervenção do Estado dentro da organização sindical, ainda tem a unicidade sindical. Ao contrário de grandes outros lugares do mundo, a própria OIT tem a Convenção 87 que fala daquela liberdade absoluta. No Brasil funciona, mas nós temos inúmeros sindicatos. E cada qual tem sindicato realmente que antigamente se usava muito a subserviente
a história do capital. Essa briga, eu acho, de capital e trabalho, ela é muito importante para a sociedade. Ela é muito importante. Principalmente que o capitalismo ele se adapta a grandes modelos de crise. Nós superamos aqui no Brasil, né, superamos diversas crises econômicas que vieram de fora para dentro. Então, o que acontece? Eu tenho, nas minhas oportunidades, eu discuto isso muito com a equipe, nós estamos vivendo um momento de sindicatofobia. Ai, que horror. É bem isso mesmo, Nós né, estamos vivendo um momento de sindicatofobia. E as pessoas, exatamente, elas querem o direito, mas elas não querem arcar com o ônus sobre esse direito. Tem alguns direitos que nós, advogados do sindicato, nós não podemos abrir mão, são irrenunciáveis. E para isso é direito e acabou. E tem que cumprir, tem que convencer o patrão ou o empregador a cumprir esse direito. São direitos básicos. Por exemplo, quando você vem numa rescisão de contrato de trabalho, 80%, 90% que geram ações trabalhistas são verbas rescisórias não pagas. Que graças ao sindicato, aquele trabalhador que está lá, ele põe uma ressalva. E não necessariamente esse prejudicado, trabalhador prejudicado, ele vai usar o jurídico do sindicato. Ele vai pegar um advogado da confiança dele e ele vai para a Justiça do Trabalho. Nesse ponto, todo mundo concorda com o sindicato. O momento mais fragilizado da relação de trabalho é quando a pessoa é demitida. A demissão. E normalmente você trabalha o dia inteiro e chega no final do dia, 10:05, você reúne a equipe lá e fala, tem que falar com você e você, assina aqui. Eu quero falar com o meu chefe, né? Então... Aí que ele fala, eu vou no sindicato, né? Nessa hora... Essa hora aparece. E se o sindicato não gostar de gente, se ele tiver pegar um outro trabalhador aqui que estiver no mau dia, ele vai desenvolver. Então, eu acho que é cultural. Normalmente, essa cultura é feita por alguém que tem força sobre os demais trabalhadores. E aí, nós temos que chamar a meia-culpa para a gente mesmo. A falta de comunicação. Então, programas como podcast, como Instagram, isso faz parte do culto. Agora, a cultura, ela está... Modernização. Modernizar. E ela tá chegando ao trabalhador, né? Então, nós temos aquilo que muitos autores falam, os caronistas, aqueles caras que só querem receber, né? Eu quero tudo que for meu bônus, mas não quero ônus. Né? Mas é cultural e o sindicato ele nada mais é do que uma indústria de serviços a bem do trabalhador e reunidos em assembleia. É muito importante essa assembleia. A assembleia é o órgão maior do sindicato. E o programa maior do sindicato é fazer o que? As convenções coletivas e fazer com que os empregadores cumpram essa convenção coletiva e que essa convenção coletiva, ou acordo coletivo, a gente pode até generalizar, o instrumento coletivo de trabalho, traga o quê? Melhores condições de vida. De vida, no ambiente de trabalho. É o que o pai do Matheus, né, o deputado Mota, faz há 40 anos e agora ele teve que ir para o Congresso. E está bravo lá em Brasília, está bravo, está brigando lá. Né? E essa experiência toda está sendo passada para os jovens. Sim. Né? E detalhe, nós temos uma questão hoje que é muito importante, que são as plataformas no ambiente das mais variáveis setores, né, da economia. E você vê muito engenheiro hoje não trabalhando na profissão, mas trabalhando numa plataforma de aplicativo. E daqui 10 anos você vai ver médicos, como você já vê hoje advogados. Então, essa questão do capital, da força de quem ganha muito dinheiro com esforço alheio, que deve ser revista. Sim. E é uma classe de 1%, 2%. Aqui no Brasil nós tivemos uma conquista importante, né, que foi a redução tributária, né, de não pagar imposto quem ganha até R$5.000. Para tirar de lá e dar aqui. Eu acho que, de repente, é um passinho, né? Um avanço nesse sentido da justiça social, né? De começar a fazer justiça social aqui no Brasil, né? O pessoal entender que quem ganha menos tem que pagar menos, quem ganha mais tem que pagar mais. Tratar os desiguais de forma desigual também. A gente Sim, tem que ver isso aí. Exato. Você tem que se tratar, não pode ser tratado de forma igual. Não dá para tributar o pobre do mesmo jeito, né? Tributo super rico, é diferente. Vai ser difícil você tributar o super rico. Imposto sobre grandes fortunas. Vai ser difícil, porque toda a legislação ela tem alguma forma de você ter outros componentes, né? Era uma bagunça.
PIS, COFINS, o antigo FINS Social. Nossa, eu lembro, eu estava na OAB nessa época então, do COFINS. Era uma bagunça. E aí você tem aquelas operações, porque você tem os impostos econômicos, né? CID, COFINS e outros. E você pode fazer as mais variadas operações de crédito e débitos nessa operação. O ICMS, por exemplo, que agora eu estava lendo uma matéria sobre escapamentos, né? E teve uma operação lá na região de Campinas. Porque você tem a substituição tributária, então eles conseguem disfarçar isso. Então o problema, se a própria Receita Fazendária não tem elementos bastante para conter vamos dizer o seguinte, a sonegação, porque isso é um problema muito... Quando falar a carga tributária no Brasil é muito alta, mas ela tem um papel social, né? Existem algumas pessoas que dependem do Estado para tudo. E sem tributo, sem arrecadação. Mas um outro passo também, nós temos que medir que no Brasil a sonegação ela é muito alta. Nós temos quanto tempo a gente peça a sua nota fiscal, Nossa, né? Você vê lá embutido lá, né? E agora isso vai com a entrada agora em janeiro do novo regime tributário, o ICMS deixa de aparecer, o ISS, que é o Imposto Municipal, deixa de aparecer, o IPI deixa de aparecer para o coisa. E vão se ter, diferente do modelo europeu, que é o IVA, que é o valor agregado, você vai ter aquilo que chama de contribuições de bens e serviços, a CBS, e aí tem uma série de programas próprios da legislação, de regimes, e que ele tem escalas para ser aplicado, né? E aí você tem aquelas... Matheus pode falar melhor, porque o pai dele foi o relator dessa questão da CBS, ou quem tiver interesse, procura Luiz Carlos Mota, e ele deu várias entrevistas sobre né, que ele foi o relator da CBS, que houve essa separação também. E tem aqueles caras que propagam, que hoje ficou muito conhecido, fake news. Ou seja, nós estamos navegando em águas calmas e sempre tem aquele pessoal que vai tumultuar o meio de campo ali, como eu falo para eles. Aliás, aqui, né? Eu li uma notícia esses dias que me deixou preocupada. Mas é bom frisar aqui para o público que nos ouve aqui, que o nosso foco aqui é direito do trabalho, não é direito tributário. Senão eu vou mandar a bola pro Guerrinha aqui também. O tributário, ele vai dar pano para manga, né? Eu fiquei é preocupada com a notícia o seguinte, me parece que tem parlamentar lá em Brasília querendo acabar com o direito do trabalho, o Ministério do Trabalho em si. Eu fico pensando, as normas regulamentadoras, por exemplo, a NR1, né, que está aí, que incluiu a saúde mental, né, para as empresas prestarem atenção na saúde mental dos trabalhadores, ou seja, o Ministério tem um papel fundamental no trabalho decente das pessoas, né? Para que o trabalhador tenha realmente um mínimo de decência. Inclusive preocupada com o trabalho informal agora e tudo mais. Como é que fica? Vocês acham que é uma ameaça realmente? Ele teve 60 assinaturas lá para acabar... Todo mandato tem uma conversa desse uma sentido, pauta, né? É uma pauta. Não é nem uma agenda, é uma pauta. Não podemos o cara levanta, não precisa ficar com medo. O governo passado, o Ministério do Trabalho, ele foi extinto por um período. Sim, né? No governo passado nós tivemos a extinção. Ele foi absorvido pelo Ministério da Economia. Foi. Então, assim, o Matheus ia pontuar aqui, toda vez vai ter parlamentar que vai levantar essa bandeira, que é o público dele. Não sei para quem que ele vai vender isso, né? Mas para nós, pensando como advogados, sindicalistas, é uma afronta ao direito do trabalho, né? É uma afronta aos trabalhadores. Total. Porque nós representamos aí dos comerciários, são do estado de São Paulo. 2,5 milhões. 12 milhões. Então você para pensar... E fora aqueles trabalhadores que ainda estão em comércio eletrônico, né? Sim. Em plataformas, né? Fora plataformas. A pejotização, que hoje está muito na moda, né? Porque eu lembro que em 99, o Antônio Carlos Magalhães, ele queria acabar, e aí por vontade própria, dizem na época que ele tinha sofrido uma ação trabalhista, mas ele queria extinguir a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho se modernizou. Quando eu me formei, Thalita, eram juntas de conciliação e julgamento, e você ia fazer a primeira audiência, você tinha 2 juízes classistas, um representante dos sindicatos patronais e um representante do sindicato laboral. E eles discutiam a sua tese junto, e tinha um juiz togado, tinha um juiz de carreira que era ele que decidia.
Essa, vamos dizer assim, formatação, ela também era no tribunal e era no Tribunal Superior do Trabalho. Você tinha um representante da categoria, os chamados juízes classistas, que após essa questão, essa reformulação, ele passou a ser muito técnico. E quando o Poder Judiciário ele passa a ser muito técnico, ele passa a ter litigiosidade muito grande. Então, a maioria das ações que nós temos hoje no Ministério, no âmbito da Justiça Federal Trabalhista, é litígio puro. É um contestando o outro, perdeu-se aquele diálogo. Então, ele ainda traz um rito de você tem 2 oportunidades, ou até mais, de conciliação, mas tanto o empregador quanto, ou vamos dizer melhor na terminologia jurídica, tanto o reclamante como o reclamado, nenhum dos dois tem uma proposta de conciliação. E o juiz fica lá tentando forçar essa conciliação e ele já parte então para a instrução, que vem numa outra audiência, e aí vai a produção de provas e o processo vai se avolumando e vai demorando. Então, às vezes, esse é também um grande problema social e cultural de uma nação como a nossa, que gosta de judicializar tudo. É aquele você não sabe com quem você está falando. Eu pago o seu salário, eu pago o seu salário. Me processa. Me processa. Então, perdeu-se o diálogo social. E o papel do sindicato é ter esse diálogo social. Então, quando o trabalhador ele faz uma rescisão, a homologadora ela põe uma ressalva sobre alguma verba, o próprio sindicato já vai notificar a empresa e fala assim, vem para uma composição, porque pode ser pior. Né? Mas acho que o importante que você falou, Caíta, até o Milton não tá com a gente aqui porque está em Brasília, mas pro o pessoal que nos ouve também, que não conhece Brasília, não conhece lá o bastidor, Brasília sempre tem essas coisas, né? Sempre tem alguém com uma pauta que não tem nada a ver nada a ver, não vai acontecer, mas eles se utilizam da pauta para se promover, né? Então, ainda mais hoje na internet, né? Hoje Brasília e hoje lá no Congresso é isso. Cada vez mais o pessoal entendeu que pautas que não vão acontecer, mas pautas absurdas, dão mídia, dão like, vende, aí o cara começa a fazer isso. Vou acabar com a justiça do trabalho. Faz um vídeo lá com uns dizeres. Hoje vamos acabar com a justiça do trabalho, pô, vídeo bomba em tudo quanto é lugar e não é pra nada. Sim. Mas tá lá em Brasília e tal, faz a plataforma dele de campanha eleitoral em cima desses absurdos. Até monetização, né? E aí até monetização. bravo. Parece que tem aí o TikTok, quantas visualizações, você vai ganhando dinheiro, você ganha tantos centavos por visualização, então o cara vende, é uma coisa que vende. Você tá sentado no sofá de casa, rolando lá o sensacionalismo. rolando no Facebook, aparece, vamos acabar com a justiça do trabalho. Deixa eu ver o que esse louco tá falando. E tem gente que apoia, né? Que vai atrás, né? Fala, é isso mesmo, tem que acabar o cara mesmo. que tomou uma ação trabalhista, fez merda. Eu costumo dizer... Eu acho que tem que acabar mesmo os comentários, não serve pra nada. Vamos brincar, eu tô vendo o Koala olhando aqui pra mim. É um ursinho. É um ursinho. Eu costumo dizer... esse ursinho aqui é pro Lipe, viu, Lipe? Aqui, a tia é legal, a tia gosta de ursinho. Então, eu vou fazer um desafio, nós vamos no centro, eu e você, eu vou levar um cartaz do Sindicato de Jundiaí, aqui dos empregados no comércio de Jundiaí, e você vai levar, ajude a ONG do Lipe com seus ursinhos para campanhas, etc. E vamos doar, e vamos doar bichos de pelúcia para, né, com uma forma, os cachorros da rua. No final do dia, eu tenho certeza que a sua proposta vai ganhar muito mais dinheiro do que a minha proposta, que é defender os trabalhadores. Mas por que você acha? Porque existe essa sindicatofobia, existe esse medo de sindicato, que o sindicato não faz nada, que o sindicato está estagnado, que o sindicato é isso, que o sindicato é aquilo. Muitas só vão dar valor ao sindicato numa situação, e é importante também que uma da reforma trabalhista, a gente não vai acabar com a justiça do trabalho, eu acho difícil, mas com a flexibilização da legislação, sim. E a pejotização. Então outros fatores, e essa matéria chega no Supremo, o Supremo coloca para a sociedade, demora para fazer aquilo que a gente chama de modulação dos entendimentos, e vai o negociado sobre o legislado, que é uma boa, eu entendo que é uma boa, mas o que acontece? Quando eu vou trabalhar com alguma causa, embora digna,
mas que tem um rótulo mal executado, ou seja, falta uma comunicação, é mal compreendida, então é uma norma, aquilo que a gente chama de rejeição social. Em alguns aspectos, existe uma rejeição social. Eu não sei se isso é por causa de conta do passado. E aí que está também, a greve, a gente vê muita greve. Então, você que trabalhou em São Paulo, como eu, a gente pegava o metrô lotado, Nossa, e de repente o greve metrô era todo estava dia. 5 por Greve. hora, e eu falava, pô, vou perder Aliás, meu horário. Ontem teve greve de ônibus, né? Anteontem. Né? Ou a pessoa... Então quando ela incomoda, e ela incomoda para chamar a atenção da sociedade, esse é o papel dela. Mas incomoda o direito individual de cada um. E isso faz com que você fale, pô, eu não tenho nada a ver, eu não me preocupo, falta aquele coleguismo, falta aquele entendimento. Às vezes pode ser educação, pode ser cultural. Mas veja, Mas é nesse importante. assunto que a gente está falando, veja como uma greve hoje, como que ela é veiculada dentro da mídia. Né? Um pouco dessa sindicatofobia difícil, tem a ver né? com a mídia. O próprio Não, o presidente jornal fala... mostra assim, ó, choveu, não tem ônibus, o trabalhador sofrendo mais uma vez. Quer dizer, o trabalhador que não recebeu o 13º até agora, como é que tá a vida dele, né? Então isso, a mídia não põe essa parte, né? E quando dá certo, mobilização, nem que não seja no transporte público, mas levando um pouco lá para Rio Preto, que tem um problema das terceirizadas na prefeitura. Ou o próprio SESI, né? Ou o próprio SESI, que a gente teve um problema também, se você quiser falar, é legal, Guerrinha. Mas, pô, fez a greve. Os funcionários, a empresa não pagou os funcionários nem salário. Aí o sindicato vai lá e intervém. Cara, a mídia não divulga em momento nenhum que o sindicato tá negociando, que o sindicato mobilizou tanto, Não. É os funcionários não sei o quê, ou não sei o que. Agora, se for uma pauta ruim, aí põe o sindicato. Na maioria das O sindicato vezes atrapalha na negociação com a terceirizada. Eles divulgam só a pauta econômica que o sindicato quer. O sindicato quer 10% de reajuste, por isso vai fazer a paralisação. Mas também temos as cláusulas sociais, né, inseridas nas convenções coletivas. Sim, são importantes também. É importante E a mídia só vincula a essa parte econômica, né? Só o dinheiro. Fala um pouquinho do caso do SESI aí, entrando nessa parte de greve, eu acho bem legal. Até pro pessoal que tá ouvindo comerciário aí. 2025, nós advogamos também lá pro Sindicato dos Professores de instituições particulares em Rio Preto, e nós tivemos esse problema. O SESI, fazemos acordo coletivo com ele, e conseguimos mobilizar uma greve estadual. Né? Olha. Detalhe que o SESI provém do Sistema S, que na verdade deveria proteger e amparar nesses casos. Para o trabalhador, né? Mas, então... enfim, aí tivemos uma boa adesão, inclusive em São José do Rio Preto, conseguimos levar a questão para a Câmara, né? Lá discutir com os vereadores. Foi bem legal, que resultou em êxito. Foi instalado o dissídio, mas houve acordo. E as partes chegaram num consenso, mas agora nós temos outro problema. Então, foi pelo sindicato intermediário, não foi noticiado como sindicato, era sempre, os trabalhadores contra o SESI. Não, era a entidade sindical, reuniu, conversou, falou, nós temos uma única salvação, a gente vai fazer a greve para chegar no dissídio aqui e resolver. E eu vou te falar, esse rolê aí tem custo, né? Tem. Exatamente. Que ninguém vê. Exatamente. Acho que o sindicato é um presidente que vai lá no tribunal, né? Então, assim, detalhe que a gente tem que vir nós de São José do Rio Preto, temos que vir no tribunal em Campinas, Exatamente. né? Ainda tem essa viagem. E aí leva diretor, advogado, tal, a viagem de 350 quilômetros. Alimentação. Mobilização. Panfleto, adesivo, carro de som. Aí as advogadas, né, que tem que deixar o filho com alguém, né? Sempre tem. Um tão importante desse, mas pô, você pode fazer virtual. Não. A sustentação oral, você falar, olhando para os desembargadores, você sustentar o que você colocou no processo, presencial é totalmente diferente da virtual. Né? Mas aí qual foi o resultado aí, Guerrinha? O problema é que logo após a greve foi dada uma estabilidade aos professores. Passou a estabilidade, alguns foram demitidos. Gente, os mais ativos na greve. 5, 6 anos de casa. E nesses casos aí que faz a greve e é demitido, vem pro sindicato de novo. Vai no sindicato, socorro. Aí que a gente entra. E aí é uma questão interessante, Dr. João, que quando eu peguei para fazer essas ações, nós criamos a tese da dispensa discriminatória, né? Pedindo reintegração ou indenização em dobro. E eu achei muita pouca jurisprudência que fala sobre o direito pós-greve. É algo que no Brasil é escasso de jurisprudência. Por isso que é importante o sindicato, porque às vezes você provar a discriminação
Você está alegando que foi discriminado. Então, isso na Justiça do Trabalho é interessante. Aquele que alega tem que provar. Quando não é matéria de ordem pública, etc. Então, por exemplo, o trabalhador ele fala, eu participei da greve e 6 meses depois mandaram embora. Passou o período de estabilidade de 30 dias, eles me mandaram embora e eu tenho certeza que foi discriminatória porque eu fiz piquete, etc. Mas ele vai ter que provar. Né? E aí? Ela não é automática. E aí é a divisão de provas. E normalmente o empregador ele já está atrás de você. Se você não tiver estabilidade sindical ou qualquer outra etc., você não tiver nada que garante seu emprego, ele vai te mandar embora. Ele vai falar que você tinha uma dificuldade no âmbito dos professores. Vai alegar qualquer coisa. Alguma irregularidade que ele não fazia, que era obrigação dele dentro do poder. E a demissão é um poder potestativo. Então, ele tem que fazer, por exemplo, uma chamada eletrônica, em aulas eletrônicas. Ele não faz essa chamada direito e também não tem um fiscal. Ele vai anotar, ele vai te advertir. E aí ele pode, sem a justa causa, ele pode te motivar. Então, essa demissão discriminatória, eu não sei se eu estou conseguindo expressar aquilo que meu pensamento está colocando. Porque é uma área complicada, né? E aí parte para o próprio trabalhador provar que ele foi. E a empresa eu apliquei de acordo com a lei e eu não feria aquilo que o sindicato acordou porque passou o prazo de estabilidade que ele tinha. E você, às vezes, sai com aquele sentimento, e esse é o mais detalhe, né? Nós, advogados, nós somos uma profissão meio. Eu não posso prometer o certo. Diferente de algumas profissões. Por exemplo, quando você procura um médico, como é que chama, Matheus, que é... Cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Fala assim, eu quero o nariz da Gisele Bündchen. Ele vai ter que te dar o nariz da Gisele Bündchen. Tá? Nossa, ele não Mas eu quero ganhar essa causa. É causa ganha, doutor. É causa ganha, doutor. Liga e tal. Ganha. Mas eu sou um mero instrumento entre a lei e o juiz. Depende da lei. E aí que tá. Aí o juiz pode olhar e falar, mas eu acho que ficou igual. Eu tenho uma tese. Né? A parte contrária tem uma antitese, uma antítese, e o juiz vai pegar e vai finalizar na sentença a síntese entre a minha tese, entre a antítese, e ele vai dizer o direito de aquele que está certo ou errado. Mas olha, imagina a cabeça desse trabalhador, né? A gente estava falando dessa fobia. O culpado sempre é o advogado. O cara lutou pelos seus direitos de uma classe, junto com a entidade sindical. Conquistou o que ele queria, né? Não toda a pauta, mas os benefícios que ele queria. E depois de um tempo foi mandado embora. Porque ele conquistou mais direitos para a classe, ou mais direitos para ele foi mandado embora. Aí fica lá todo... E aí? Aí o patrão falou assim, esse cara tá muito com o sindicato, tá lutando muito por ele, tem que mandar embora. Manda embora. E aí? Aí começa essa sindicatofobia. Por que eu vou lutar aqui pelo meu direito? Daqui 6 meses o patrão vai mandar embora. Eu não vou ficar perto do sindicato, não. Aqui todos nós aqui... muito perto aqui, eles vão me cortar. Caíta, todos nós aqui... Por isso tem a estabilidade do dirigente. Isso que é interessante. Todos nós aqui, em uma ou outra oportunidade da vida, a gente já celebrou um contrato de trabalho. Sim. Participou de seleção, ou seja, já foi seletista. Né? Todos nós aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Você leu atentamente o seu contrato de trabalho? Nunca. Ou você simplesmente assinou? Só assinei. Então, esse que é o grande problema. Mas grandes escritórios hoje vendem para os empresários contratos de trabalho escritos mirabolantemente, tudo fora da lei e tal, mas... E o empregado? Ninguém assina. Aí quando você vai entrar com uma ação, não sei o que, o cara joga um contrato de trabalho absurdo. Tá lá no seu contrato que você vai trabalhar das 8 às 5 com 1 hora de intervalo. Meia hora de almoço. 1 hora. Não, tá lá, o convencional. Passou uma semana, você passou os 3 meses, vamos dizer assim, de experiência, pum, contratou, você está contratado. No 4º mês, o seu contrato de 8, que você tinha que entrar 8, o seu gerente chega e fala assim, entra meia hora antes, sai meia hora depois. Só que você não mudou o seu contrato de trabalho, que fala lá que você tem que entrar às 8. E não bate o ponto, né? E não bate o ponto. Você bateu o ponto. Ou seja, então, eu tenho um contrato escrito,
aonde ele vai definir as regras. Aqui em Jundiaí, meu time não deixa acontecer isso. Não deixa não. Imagina isso acontecer aí. Ele vai lá. Onde é? Onde essa loja é? Esse cabra aqui eu conheço. E o medo de perder o emprego. Você tem que chegar pro seu gerente, não é certo isso. O meu contrato, né? Eu ganhei filho, a mulher principalmente, eu tenho que... O gerente pega na primeira oportunidade, ele não precisa o quê? Ele não precisa justificar a sua demissão. É sem justa causa. Ele vai pagar algum ônibus, nem que muitas vezes aí, e a sua falta na empresa vai fazer com que quem continue trabalhe mais e vai gerar um certo desconforto. Aí é a importância do sindicato, porque aí esse trabalhador, ele pode, através do sindicato, fazer uma denúncia, né? Sim, e o sindicato tomar as providências. Aliás, por que vai lá? Vai lá. Por que é tão difícil, gente, denunciar, por exemplo, assédio moral? Porque aqui em Jundiaí nós temos, aqui no sindicato, nós temos a Secretaria da Mulher. Tem a Sala da Mulher. Então, ela chega aqui, conversa com o advogado e fala assim, ela é acolhida na Sala da Mulher pela psicóloga, pelo advogado, e elas vão conversar. O que está acontecendo? Sofri assédio, isso. Tá, você gravou? Tem testemunha? Não, é muito difícil. Então, eles geralmente não gravam nada. Porque é um desespero, né? Na hora você... E como é que faz para provar assim, esse tipo de assediador, coisa? O assediador, via de regra, ele é astuto, né? É muito rápido, é sorrateiro. Então, o assédio acontece o quê? É uma brincadeirinha sempre quando não tem ninguém vendo. Você passou a segurar no seu braço aqui. Fala de novo que eu tô gravando. Não tem como, dá tempo. Você já sofreu o assédio. E a pena, pra você chegar na finalidade da pena do assédio, é a prova. Seja ele moral ou sexual. A gente já teve caso no escritório que é muito difícil você provar o assédio. Assédio sexual ainda talvez... Tá, mas o moral é... O problema do assédio moral é que na maioria das vezes são pequenos gestos velados, assim. É continuado, né? Deixar a pessoa de lado. E como que você consegue comprovar isso? Porque a pessoa sente aquilo, ela tá sentindo que tá sendo... É uma sensação, né? E como você leva isso pro juiz, né? Mas é importante essas oportunidades para que informem, né, o público, gravem, tirem foto, fazem vídeo. Hoje em dia todo mundo tem celular. Sim, né? Apesar de algumas empresas não deixarem, né, entrar com o celular, mas as que deixam, grava, faz vídeo, tenta produzir testemunha para que futuramente, né, você esteja resguardado. E mais uma vez, a pessoa que não consegue provar o assédio, seja ele na qual variedade, ela vai se fechando e disso torna-se outras causas que ela vai ser afastada pelo INSS e vai continuar. Então, o problema que isso gera é muito grave. Normalmente, em algumas culturas europeias, quando eu falo cultura é doutrina, se a mulher fala que ela foi assediada sexualmente, é a pessoa que ela está acusando tem que provar que não, né? que não. É o contrário. Você tem a inversão do ônus da prova. Ela o Brasil está começando. Da palavra dela. O Brasil está começando a mudar. Eu vou citar um caso, por exemplo, aquele caso do jogador do Neymar. A menina que eu esqueci o nome lá. Se ele não filma, se ele não tivesse filmado toda aquela situação no hotel em Paris, não estou pondo num contexto bem raso mesmo, muito provavelmente ele sofreria um processo e teria agravantes. Mas aí vai da índole da mulher também, naquele caso e naquele episódio. Específico. Não estou generalizando, porque é um tema que a gente tem que levar com muito cuidado. Sim. Né? Então, por isso que o Dr. Vitor, quando ele fala que você tem que filmar, que você tem, ou ter uma testemunha ocular também, tudo aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você presenciou, ela é muito forte nisso também. Né? Agora, aquele que assedia sempre esquece. Aquela que é assediada nunca esquece. Então, calma que o cara vai cometer uma falha. E na falha dele você tem que estar esperto. Esperta, né? Entendeu? Ficar esperta e procurar o sindicato. Procurar o sindicato, e o sindicato vai notificar a empresa, vai querer apurar aquilo, e se ele não conseguir, se a empresa recusar, ele remete a matéria, submete ao Ministério Público do Trabalho, que existe divisões específicas sobre isso.
Olha a importância do Ministério Público do Trabalho. É um tema delicado e caro para nós, porque depois a pessoa, né, Matheus, a pessoa ela pode... Eu tenho um caso no escritório, que obviamente ele está correndo em sigilo contra um grande varejista, né? E eu liguei para os relações, né, para a pessoa... Os caras, não, a culpa é da funcionária. Eita. Mas... Então, ou seja, nós estamos numa batalha, ela tá sobre medicamentos, etc. E ela teve uma ligeira discussão ali e nós estamos com um processo, está correndo. Não sei se nós vamos ganhar. E assim, é o que o João falou, mas o sindicato está colhendo. Ela está afastada, ela está gerando um custo para o Estado, querendo ou não. Então para a família, gera uma dor na família, gera uma dor. Ela tem uma filha pequena. Medicamentos fortíssimos. Nossa. Né? Então, assim, como o Dr. Vitor disse, o Vitor tem aqui a testemunha, a pessoa é a número 1 das provas do direito do trabalho, é o amigo que viu você sofrendo esse assédio. Porque uma coisa... A captação ambiental, você deixou o celular gravando, gravou a conversa, gravou aquele assédio, o STF entendeu que a gravação, a captação da conversa, desde que uma das partes tenha a anuência, no caso um exemplo, estou gravando aqui, eu estou concordando com a minha gravação, ela é válida como prova. Então muita gente falou, se eu gravar a conversa com meu patrão não tem. Vale. Acha que gravação não vale, a gravação, né? Mas vale. Você não precisa falar pro seu patrão, estou gravando nossa conversa. Você não precisa falar para ninguém. Eu deixo o celular gravando. Essa gravação de hoje, eu posso usar em um processo judicial. É evidente que a parte contrária vai impugnar a sua prova. Mas o STF decidiu que sim, que pode. Fala, não é minha voz. Não No foi caso eu que falei. Que aconteceu isso. E aí fizemos a perícia, lembra? Nossa, foi feita uma perícia no que não era a pessoa. E aí, olha, não tem como falar que não. Porque gente do céu. Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém. É verdade. Né? Então, o ambiente de trabalho... E outra, às vezes, aquele gerente... Porque esse é muito um ponto importante. O assédio, ele sempre vem de cima para baixo, ou ele pode ocorrer horizontalmente. Tá? Então, ele é numa estrutura vertical, numa estrutura horizontal. Dificilmente você vai ver um assédio ocorrer de forma diferente, né? Eu digo no ambiente de trabalho. Uma hora, quando você vai para o seu supervisor e fala assim, o meu coordenador, o meu líder fez isso, o coordenador tem muito mais, digamos, o gerente tem muito mais contato com o coordenador do que com você mesmo. Aí ele fala, tá bom, vou falar. A Caíta veio, ou ele falou, veio uma funcionária, ele falou assim, Vitor, que você está passando... Foi ela que deu em cima de mim. E aí fica aquilo lá, o cara fala, então tá bom. E aquilo que o Fiorelli já ouviu, isso aí nós temos que discutir numa mesa de bar comendo batatinha frita. Não é assim, né? É complicado. Né? Que o advogado uma vez falou isso para ele. Doutor, isso aí a gente discute numa mesa de bar comendo... Aliás, teve um caso aqui de uma amiga minha que foi mandada embora porque ela é mãe atípica, né? Ela, às vezes, precisava ser ausentada do trabalho porque... Mãe atípica. É mãe atípica. Ela é mãe de um menino que está no espectro autista. E ela foi mandada embora porque, às vezes, ela precisava ir acudir a mãe que cuida do filho, porque o filho estava em crise. Então, existe uma lei que protege também a mãe atípica, não existe? Pelo que eu ouvi falar, dentro da Justiça do Trabalho. A gente ainda está caminhando nessas legislações, né? É muito novo, essa questão, né? As diversidades, né? Hoje nós temos várias pautas de diversidades. Nós temos aquilo, como eu falei antes, nós temos pessoas que precisam do Estado para tudo. E nós estamos tendo agora trabalhadores que vão precisar do sindicato. O sindicato vai ser o quintal da casa do próprio trabalhador, é o que eu costumo dizer. Eu ouvi amém? E aí, hoje nós temos que é o julgamento do Supremo 1046, que ele tornou constitucional o legislado, ele fica o quê? O convencionado, ou seja, a convenção coletiva vale mais do que o próprio legislado. Obviamente, se ela tiver consignando algo que não seja ilícito. Né? Então, são pautas que a gente pode colocar, e isso se discute na Casa do Trabalhador, nas assembleias. É muito importante que o trabalhador tenha a voz. E aí é indistinto se ele é sócio ou não sócio. Mas o quanto maior o volume de sócio, mais forte você vai ser. Eu acho bom você
explicar também pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, se possível aí, que todo mundo fala do sindicato. O sindicato não serve de nada. E eles remetem sempre ao sindicato do trabalhador. Exatamente. Eles esquecem que tem o sindicato patronal. Então, a convenção coletiva, João, como ela é firmada? Como é que se fecha uma convenção coletiva? Importante. Não é só o sindicato que vai lá e negocia, o do trabalhador aqui, o sindicato presidido pelo Milton. Não. Existe um sindicato das empresas, né? Que é o patronal. Sim, o patronal. Também é presidido por um presidente de empresa, Maltoni, no caso. Né? Ele é presidido. Nada cai do céu, né, Matheus? Nada cai do céu e fruto de acha, trabalho. Não, é pra rir. Tem gente que acha, juro por Deus, que fala assim, o meu aumento, meu patrão me deu 6% de aumento esse mês. É lei. Ele tem que me dar aumento. E ele jura de pé junto que foi o patrão que deu o aumento. Mas foi o que por falou, vontade porque ele não própria. leu nem o contrato de trabalho dele. Então, como ele não leu o contrato de trabalho dele, eu chego para... É tudo meio que informal dentro de uma formalidade contratual. Sim. Tem alguns que sequer tem a cópia do contrato de trabalho. Está anotado só na carteira de trabalho, porque agora ela é digital. Mas a convenção coletiva, você tem uma database. Né? No caso dos comerciários, é 1º de setembro e em alguns setores, 30 de outubro. Sim. Ok. A convenção coletiva, ela estipula normas econômicas, tudo aquilo que tem valor econômico e que vai agregar algo maior no seu salário, né? E condições e aspectos sociais, benefícios sociais. O sindicato não é uma mãe assistencialista. Não, ele é um órgão de classe que luta pelo seu direito e por melhores condições sociais e econômicas para uma indistinta categoria profissional, certo? Uma dada categoria profissional, seja sócio ou não sócio. Quando ele cobra a contribuição sindical, não a tributária, que essa não existe mais. Assistencial. Que era um dia de trabalho recolhido no mês de abril. Essa não existe. Hoje nós temos a assistencial, a negocial, a própria confederativa. E o Supremo já disse no tema 935 que cobra-se de sócio e não sócio. Garantido o direito de oposição, que tem que ser um valor razoável, que tem que ter condições dele exercer esse direito de oposição, etc. Então é um direito sem qualquer interferência. E importante, sem qualquer interferência do patrão, do gerente de RH. Né? Então, tem gente que manda carro eu cheguei aqui e me surpreendi aqui no sindicato com uma van, uma doblô, tá? Com logo da empresa. Eles e desceu 6, 7 pessoas com cartas de oposição. Às vezes vem até o gerente, vem. Né? Então tá anotado aqui. Né? Pode ter certeza que isso vai ser apurado. Quando eles vêm com o modelo. Então isso o Supremo já não pode. Então vem com carta. Campinas, o MPT de Campinas tem uma resolução, soltou uma resolução, tá? Para os escritórios de contabilidade não incentivar o direito de oposição. Por isso por que a gente faz a gente não, isso é discutido na Assembleia. Por que a Assembleia, ou seja, aqueles trabalhadores que não se opõem e que vão na Assembleia, que vão discutir o dia a dia do sindicato e melhores condições de trabalho, eles definem que a oposição tem que ser por escrita, de próprio punho e realizada aqui no sindicato. Para que a pessoa venha e conheça o sindicato, saiba o valor do sindicato. Veja a estrutura. Ela tem o direito de se opor, mas ela pode simplesmente também conhecer o problema do sindicato e aonde esse dinheiro ele é empregado. Né? Então, às vezes, para você, o sindicato não tem a mínima importância. Mas para o seu colega de trabalho, que tem uma vida totalmente diferente que a sua, e se ele tiver um emprego, um cargo inferior ao seu, com salário menor, o sindicato tem toda a importância na vida dele. Sim. E esse que é o grande problema. A gente está acostumado a olhar para o nosso próprio umbigo. Vai das prioridades, né? Lembrando o que o João falou, a importância da Assembleia, né? Do pessoal participar das assembleias do sindicato, que definem toda essa negociação, né? Falta de reivindicação, mais benefícios. Agora, há um fenômeno em que me estranha muito, causou muita estranheza, porque antigamente
era preciso jogar um aviãozinho dentro da fábrica, né? Dentro da empresa, com a data da assembleia. Aí tinha um cara que ia lá pegar, escondido, e falava para os outros. Hoje, a data está aqui, na mão do trabalhador. Ele recebe data, em tempo hora... real. Não, aí ele não vai, porque assim, são questão de prioridades que foi mudando ao longo do tempo. O cara, né? vai na reunião de condomínio, que vai definir condomínio, mas não vai na reunião do sindicato da Assembleia. Então o cara não vai na reunião que pode mexer no salário dele, né? Mas vai na de condomínio. É isso. Mas pra brigar com o vizinho. Também. Pra brigar com o vizinho. Que o cachorro tá latindo do vizinho. Mas é prioridade, né? Porque ele vai fofocar lá, vai brigar. E é uma associação, assim como o sindicato. E na reunião de condomínio, quando aprova aumento, tá tudo bem. Dá uma briguinha ou outra ali, mas eles aceitam. Decidiram lá. Subiu tudo, né? Se a Assembleia do Sindicato decide uma coisa, inclusive quando se fala em direito de oposição, em contribuição, nossa, é um absurdo. Como que a decisão da Assembleia vai valer para mim? Eu não votei. Tem um dispositivo no Código Tributário Nacional, de número 81, que ele fala da contribuição de melhoria. E ela é decorrente de obra pública. Então, se aquela obra pública valorizar o seu imóvel, você vai pagar para o órgão público que fez a obra ali a contribuição de melhoria. Artigo 81 do Código. E é um dos tributos, né, clássicos do direito brasileiro. Assim é a contribuição assistencial. Só que, diferentemente da contribuição de categoria, que ela tem natureza tributária, e a partir do momento que ficar aprovado que seu imóvel foi valorizado em decorrência daquela obra pública, ela passa a ser compulsória. Então, a contribuição assistencial, o trabalhador, primeiro, é a desinformação. Vocês tocaram num ponto, nós tocamos num ponto dos 6%. Ganhei 6%, foi meu patrão que deu. Ele nem sabe muitas vezes. E se ele não sabe quem deu realmente aumento de salários, imagine os outros benefícios que são decorrentes. Hora extra, a Constituição fala que é 50%, a hora extra do Miltinho aqui é 60%. Banco de horas, a convenção ela prevê que, embora você pode fazer individual, tem que ter trabalho. Mulher que trabalha, ela tem o direito dela, pelo artigo 386 da CLT, a cada 15 dias ela tem que descansar no domingo. Então, ela trabalha no domingo e descansa um. A nossa convenção, ela disciplina que tem que seguir a jurisprudência, recomendado que a jurisprudência do Supremo e o próprio artigo 386, eles sejam cumpridos. E aquelas empresas que têm aquelas possibilidades e necessidades, porque de repente eu tenho um empregador que ele só tem 2, 3 funcionárias, e se ele faltar 2 funcionárias, ele não vai conseguir operar o próprio negócio dele. Então, são coisas que a gente tem que... trabalhando no feriado. Né? Trabalhando no feriado, dá uma olhada no que a sua convenção coletiva fala. Exatamente. Né? E outras... eu tenho um auxílio creche, eu tenho um auxílio funeral, eu tenho possibilidade do dia do comerciário, 30 de outubro. Isso é muito importante. A Lei 2.790, ela declara que o dia 30 de outubro é o dia da categoria. Mas se a gente voltar para 1932, as jornadas de trabalho naquela época eram de 12 a 16 horas diárias. Tá? Aí os trabalhadores do comércio e da indústria, vão até o Palácio do Catete, fazem um movimento para Getúlio Vargas baixa o decreto que vai ser reduzindo a 8 horas. E qual dia era? 30 de outubro. Muito bom. E foi força. Hoje, se você está aí trabalhando 8 horas e tem um trabalho de redução de jornada, por trás. há um movimento por trás e há um movimento forte do comércio. Então, esse é o grande problema que eu queria falar, Guerrinha, que é o seguinte, eu me recordo, eu passei o escritório, meu pai é advogado, né? Então eu tive a sorte de trabalhar com meu pai, e era no centro de Campinas, e meu pai falou, João, vamos ali no comércio, comprar um sapato ou um terno novo, etc. Ele era atendido por anos pelo mesmo trabalhador, que sabia o nome dele, ele sabia do cara, ele sabia quantos filhos tem. Hoje você vai nas lojas, você não sabe. Você falou com uma pessoa
hoje, com a Maria hoje, amanhã ela não está mais lá, seja na farmácia, seja numa loja de cosméticos, seja num grande supermercado. Então, o que a gente chama de turnover é muito alto. Então, às vezes, a pessoa ela sai por causa de R$100. Eu tive um convite aqui para ganhar R$100 a mais. Ela pede demissão e vai trabalhar pelo outro caso. Então, isso também, a pessoa, às vezes, ela tem que ter orgulho de trabalhar no comércio, de ajudar o próximo, entendeu? Aqui em Jundiaí a gente ainda tem muito isso. Comércio de rua, principalmente. Isso é muito importante. Tem muito isso. A gente tem que resgatar esses valores. Ainda antigo, de 25 anos de casa, 30 anos de casa. Agora eu sou um eterno sonhador, viu? Eu sou um eterno sonhador. São bons sonhos. Eu espero que se tornem realidade. Chegando... Agora eu queria Daqui 3 anos faz 60. Daqui 3 anos faço 60 anos. Queria tocar numa questão aqui importante que você estava falando sobre comerciário, né? Eu fui comerciária há muitos anos da minha vida. No ano 2000... Foi meu primeiro emprego, foi no comércio. Meu primeiro emprego. Graças a Deus, porque eu era muito tímida. E aí o comércio me tirou a timidez, né? Só que eu trabalhava numa confecção, mas eu gostaria, eu já previa que eu ia ser advogado. Olha, Eu tive aí umas ideias que eu queria prestar para a magistratura, mas eu sempre não parei de trabalhar na advocacia para estudar para a magistratura. Aí chegou um momento que eu decidi só ficar na advocacia e eu não tinha muito tempo. Enfim, e o direito do trabalho meio que colou em mim. Eu nunca pensei em fazer direito. Então você, jovem, que está aí no supermercado, que está nos ouvindo, está no comércio, se você tiver o sonho de ser advogado, continue estudando. Era nesse ponto que eu queria tocar. Continue estudando, trabalhando. Olha, porque hoje você tem uma história de vida brilhante, belíssima, que eu tenho certeza que seu filho tem um orgulho maravilhoso de você e seu pai. Meu filho, eu não quis que ele fosse advogado. Mas eu tenho orgulho, né? Porque foi uma pessoa que desde antes trilhou isso para a vida e hoje é um brilhante advogado. Não, obrigado. Eu fico emocionado porque a minha história aqui nos comerciários, tem 20 anos. O comércio não largou. Saiu dos comerciais você e ficou. Foi comércio, advogado, mas ficou de comerciário. Não te largou. E eu tô me lembrando de uma... Vai pro corte. Vai pro corte. Eu tô me lembrando de uma cena, né, em Sorocaba, que nós fomos entregar um valor para uma determinada trabalhadora. E eu falei para o presidente, à época não era um outro presidente, e eu disse a ele, a gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que entregar, e não era um alto valor, nada disso. Mas a emoção daquela senhora recebendo aquele valor... Para ela era... Às vezes era tudo que ela tinha, era aquilo, né? A entrega da casa. E a gente entrega da casa. Né? Nós, como advogados, assim, você chega com um problema e você transfere para nós o seu problema. Vamos me olhar lá, isso é para cortar, hein? Pode cortar, tem um lencinho aí. Não, porque você sabe, eu me lembro dessa cena perfeitamente, que ela falou que vai ter que cortar isso aí, Vinícius Barba, corta vai aí. Vai pro corte das redes sociais. Na verdade, ela precisava comprar um presente pro neto no Natal. Tá, já pensou, gente? E através do trabalho do sindicato. Muita expectativa e tudo em nós. Graças então, a Deus. Nós somos o acolhedor, o psicólogo. Essa menina que a gente está cuidando do caso. Eu tô lembrando que eu vou fazer 60 anos. Daqui 3 anos. Puta a pessoa 60 mais fica sensível. Não, a gente fica, porque muitas vezes é o seguinte, você tá atrás de um... A gente te ama, velho. Fica tranquilo. Eu sou pura emoção. Por isso que a gente ama. Eu sou emoção. Calma aí que agora foi sério. Isso aqui não vai no ar, hein? Tá proibido. Foi um trabalho que eu fiz. É isso que vai no ar. Não, na verdade eu me emociono por uma série de emoção de estar com nós aqui. Também, são meus amigos de vida. Mas a gente fica... o Vitor, principalmente, a gente estava num outro tipo de interesse, mas é uma ação, e ele confessou, eu acordei 4 horas da manhã pensando no processo. Então, às vezes, a gente trabalha em ações coletivas que a gente vai entrar na vida de uma pessoa que a gente não conhece. E é o tudo para ela, né, João? É uma influência. Então, a vida dela ali, os 10 anos de trabalho dela ali, algo que é a vida dela.
Você mexe com a vida das pessoas, é muito importante isso. É muito importante isso. Não é apenas... É lógico, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, a gente tem a nossa dedicação profissional, mas a gente tem algo maior do que isso, porque a gente ajuda pessoas que a gente não sabe nem quem são. Então, quando a Federação dos Comerciários faz uma ação coletiva grande, a gente sabe quem é um empregador. E se eu estou entrando com a ação judicial, é porque exauriu toda a condição negocial. Não teve aquela condição negocial. E defender trabalhador no Brasil é muito difícil. Muito difícil, né? É muito difícil. E, às vezes, também é o seguinte... A causa não é tão complexa. Mas por interesses que a gente não sabe, essa é a grande diferença do advogado, ele tem que estar preparado para aquilo, porque a causa não é dele, a causa é do trabalhador. E às vezes ele quer prolongar essa causa, mas a necessidade do trabalhador é imediata. O trabalhador não quer que ele... E o advogado fica lá persistindo com o trabalhador. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Porque quando você fala em direito do trabalho, em justiça do trabalho, você não associa o sindicato. O sindicato, ele recebe a culpa disso, muitas vezes. Porque foi a convenção que ele negociou lá que está... E detalhe, o empregador também, ou aí por falha própria, ou estrutural, ele não sabe interpretar a norma coletiva dele, mas o juiz sabe. E o advogado sabe. Se não souber, tem que estudar. Então, aqui, essa equipe aqui, por exemplo, a gente tinha ações o Matheus é de São José do Rio Preto, o Vitor de São José do Rio Preto, o Fiorese de Campinas comigo. Nós tínhamos ações, 8 horas da manhã tinha que estar em Ribeirão Preto. Ele saía às 5 horas da manhã de Rio Preto, eu com o Fiorese saía às 5 horas e a gente ia lá e a gente se desdobrava. Ele fazia uma audiência num canto, o Vitor em outra, eu em outra, o Matheus em outra. Então, isso antes da pandemia era muito comum. E a gente fazia um briefing, estudava, o doutor está assim e tal, se conversava. Hoje a gente tem a tecnologia, naquela época não tinha tanta tecnologia. Então a gente se emociona porque é um projeto de vida. Eu quero que você volte aqui para se emocionar mais vezes comigo, por favor, porque o tema é longo e assim... A gente está estourado. Eu queria só para fechar, para o Dr. João conseguir se recompor aqui, contar uma história engraçada. Eu, no ano 2000, era comerciária, trabalhava em shopping lá em São Paulo. E meu sonho sempre foi fazer faculdade, estudar. Né? Então, na época, eu queria muito fazer faculdade. Só que a minha jornada era 6x1. E eu já tinha acabado a escola, então eu ficava das 10 às 10 na loja. Para a dona, sem problema. Para mim era ótimo também, porque eu sempre era a primeira vendedora todo mês. Mas isso me impediu muito de estudar, de alcançar meu sonho. E aí eu tive que sair do comércio para conseguir ir para a faculdade. Então, aí fui para a área administrativa, fui para a OAB, trabalhei de segunda a sexta, das 9 às 6, e aí consegui fazer a faculdade. À noite. Então, eu digo assim... Hoje há um assunto aí estourando nas redes sociais e todo mundo está falando que nasceu de um movimento popular e que o sindicalismo abraçou, que é a luta pelo fim da escala 6x1, que na minha época era isso, e em dezembro era 30 dias no mês sem folga e não podia chorar. Então, 30 por nenhum, né? 30 por nenhum, noite, 30 por nenhum, exatamente. Uma escala estendida. A gente passava o Natal com a família com o cabelo arrepiado, louca de trabalhar. Então, assim, hoje a lei do comerciário ajudou muito nesse sentido, né? Que hoje não precisa mais, inclusive tem todos os benefícios aí dessa lei que muita gente deve conhecer. E aí eu queria perguntar o que vocês estão achando aí da movimentação. O deputado Mota é uma figura ilustre e brilhante que está lutando aí pelo comerciário lá em Brasília, pelo fim da escala 6x1, que vai possibilitar do comerciário, como eu era na época, de poder trabalhar no comércio e poder estudar se ele quiser. Né? Então, como que vocês estão vendo essa movimentação? Quais são as perspectivas de vocês para essa conquista? Eu acho que essa pauta do 6x1 foi criada, né? Lógico, nesse governo. Sempre teve essa ideia de reduzir. Eu acho que há muito tempo o deputado Mota, tanto o Milton, eles já brigavam pela redução de horas, né? Sim. Não imaginavam que chegariam numa discussão do fim da 6x1.
mas imaginavam que a gente teria uma redução, né? A briga era por 40 horas, né, João? Na verdade... 36, agora, parece. Agora eu acho que vai ter essa mudança, né? Já foi discutido no Senado também, se não me engano. Ontem foi aprovado relatório na comissão do trabalho da Câmara e foi pro Senado, na CCJ também, acho que já passou. Já. Então não é mais uma pauta, né? Já é uma realidade. Eu acho que 2026 o ministro do Trabalho também já sinalizou que é uma realidade. A gente não sabe se vai acabar 6x1, mas eu acho que uma redução das 44 horas, eu acho que já é uma realidade. Vai ter essa redução. Legal. A gente não sabe se para 40 ou para 42, mas vai melhorar. Que seja 42. Já é um passo. Já é um passo importantíssimo, né? Porque no comércio você tem uma condição que nós conhecemos, mas muita gente que está nos ouvindo não sabe. A cada 6 dias de trabalho você tem que descansar um. Pela Constituição, o domingo ele é preferencialmente vai ser descansado, né? O legislador lá constituinte usou essa palavra. Ele não colocou exclusivamente, ele colocou preferencialmente. Então o que acontece? Aí ninguém dá. Aí veio a lei de PLR 10.101 e puseram o artigo 6º lá, que depois em 2017 ela foi alterada, introduziram sobre o trabalho domingo e feriado. Tem que ter convencionado. Tem que ter convenção permitindo, senão você não pode ter o labor desses empregados. Então, sempre foi uma reivindicação nascida no berço do comércio, dos comerciários. Olha que interessante. A lei dos comerciários, assim, ela repete o que diz a Constituição. 8 horas de jornada diária com 44 horas semanais. Tá? Só que a lei do comerciário é matéria específica, ela fala a jornada do comerciário o verbo é de ligação. Então não é 6 horas, não é... Ela fala assim, 8h44. Mas ela repete a Constituição. Quando você lê o artigo depois, o parágrafo, fala assim, que a alteração da jornada do caput do artigo 3º vai se dar através de acordo coletivo. Aí você pode trazer para 6 horas, você pode trazer com regimes de 36, hoje você tem part-time, jornada espanhola, tudo tem que ser acordado. Mas o que as empresas, a grande maioria das empresas fazem? Tem muitas empresas, por causa da sua necessidade, do seu negócio, ela tem que trabalhar 7. Hoje em Campinas a gente tem 7h24. Nós temos empresas lá em Campinas que abrem de domingo a domingo 24 horas. Somente supermercado, né? Mercado, tá? Então, a sua jornada de trabalho, pela lei, é de 8 horas semanais e 44 horas... 8 horas diárias e 44. Mas se você olhar no seu contrato de trabalho, vai falar que você tem que trabalhar 7 horas e 20 diárias. É verdade. Para dar 44 horas semanais. Justamente por causa do sábado. Porque se eu trabalhar 8 horas por dia, o sábado eu teria que trabalhar 4 horas apenas. Sim. E isso é negociado. Se não tiver essa possibilidade, o empregador não pode fazer isso, porque a lei é muito clara. E eu tenho ações que eu já ganhei nesse sentido, porque empresas estavam aplicando 7 horas e 20, mais 44 horas semanais, sem o acordo coletivo. E nós ganhamos. Com a redução da jornada, o que eu quero dizer é o seguinte: essa jornada 6x1 vai corrigir um problema que, às vezes, tem pessoas que trabalham 9 dias direto. Às vezes 10. Então, ela vai trazer um equilíbrio para essa relação de trabalho. Então, é uma pauta interessante, é uma agenda, já não está nem mais na pauta, já é uma realidade. Sigam o presidente, né, o deputado Luiz Carlos Mota no Instagram, porque ele tem diversos reels, né? Olha que coisa bonita. @, Luiz Carlos Mota Oficial. Deputado, e ele fala e ele tá... né? E é uma bandeira de luta dele e uma experiência própria. Né? Porque esse que é o grande problema que nós temos que entender. Assim como eu comecei, eu me identifico muito com o meu trabalho,
O Luiz Carlos Mota, ele começou como comerciário também, trabalhou, depois conheceu o sindicato, foi para o sindicato de Tupã, teve uma ascensão. Então, não é aquele cara que caiu de paraquedas dentro de um sistema formado, porque a federação... Tem propriedade. Mota. Deputado Mota. @deputado Mota. Sigam nas redes sociais, no Instagram. Fiquem por dentro aí da movimentação, né? Lá em Brasília. Isso aí, eu acho que é relevante. Eu acho que vocês, trabalhadores, nós temos que discutir isso, os trabalhadores têm que discutir. É aquilo que eu sempre falo. A lei, o melhor dos mundos seria que o melhor do mundo seria que não houvesse lei. Que fosse instintivo, que cada um né? respeitasse o direito do próximo, cumprisse, fosse o diálogo. Mas é praticamente impossível. Minha mãe dizia que quando o homem desceu da árvore, inventou o verbo, meu filho, acabou né? a paz no mundo. A gente tem que ter uma lei para um homem não bater numa mulher. Então, aí é isso da daí rua. Já é o máximo dos máximos. E é da rua que as leis surgem. É na rua que as leis surgem, vão para os congressistas e eles debatem as duas casas. E aí depois ela é constituída e ela se torna publicada e se torna obrigatória. Olha, estourou nosso tempo, gente, está muito bom. Eu gostei bastante da nossa conversa. Eu quero convidar vocês. Temos que deixar uma mensagem natalina. João André vai deixar uma mensagem natalina pro pessoal. Né? Eu quero convidar vocês para... Valeu, Natalino! Para estar com a gente outras vezes, porque Será foi muito gostoso. Eu quero que cada um de vocês deixe uma mensagem aí para os comerciários daqui de Jundiaí região que estão aí ouvindo e assistindo o nosso programa. Começando aí, Dr. João André, aproveitando a sua emoção. Eu tô emocionado. Daqui 3 anos ele faz 60 anos, pessoal. Daqui 3 anos eu faço 60 anos. Daqui 60 anos ele faz 32 anos dedicado à advocacia. Né, aquela advocacia de partido que a gente fala, que é... Mensagem para o comerciário, João. Para o comerciário eu posso dizer o seguinte: acredite no seu sonho, acredite nos seus amigos de trabalho, acredite no seu sindicato, venha tomar um café com o Miltinho e nos siga nas redes sociais. É isso. Qual que é o @do escritório e do Centro de Estudos Jurídicos? Tem também? Na federação, né? A federação. Siga o Comerciários. Matheus vai falar? Não, @Calvo Vidal Advogados. E da federação é @Fecomerciários. E tem também o portal fecomerciários.org.br. Você trabalhou lá, você sabe bem. Então, eu fui a idealizadora de tudo isso. E que todos nós tenhamos um lindo Natal, um próspero Ano Novo. E estaremos aí para toda e qualquer dúvida que possa surgir, principalmente do trabalhador comerciário aqui de Jundiaí. E vocês estão bem servidos também pelo departamento jurídico aqui, né? Doutora Angélica, doutora Michele, Karine. Então é uma casa aqui que a gente conhece de perto e a gente sabe a bandeira de luta. E eles se emocionam junto comigo também, viu? É muito gostoso. A gente faz de coração e não quer nada em troca. Aí vem mais vezes se emocionar, porque eu adoro histórias emocionantes. A gente sempre traz. É o momento. Mensagem para os comerciais. Eu gostaria de agradecer ao Sindicato de Jundiaí. Sem cálculos, por favor. Sem cálculos. Pelo amor de Deus. Pelo convite, dizer que foi minha estreia em podcast. Estou muito feliz. E desejar um Pode feliz soltar Natal, minha mão, Guerrinha. Pode soltar minha mão. Tá apertando. Que seja um 2026 repleto aí de conquista para todo mundo, muita saúde, muita paz. E vamos em frente. Contem com os sindicatos, denunciem irregularidades. Podem ter certeza que, sem dúvida, o sindicato vai atuar aí em prol. Que assim seja. Doutor Matheus, é Matheus 1, Matheus 2 ou Matheus 2? Quem é o mais velho? Ele. Então você é Matheus 1, você é mais Matheus 2. velho e mais bonito sou eu. E mentiroso. Mentiroso. Não, eu queria primeiramente agradecer, né, aqui a oportunidade, falar para os comerciários da mesma linha dos colegas aqui que não desistam dos seus sonhos. A gente sabe que o Brasil está cada dia mais difícil. A tecnologia ela vem para ajudar, mas ela também atrapalha, né? Confie no seu sindicato, confie nas pessoas que você tem ao lado, né? E desejar para todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e contar com o sindicato. Aqui é a casa do trabalhador, é a casa de vocês. Com certeza vai estar de portas abertas para receber vocês, seja para um desabafo, seja para te atender no momento que você precisar, e nós estamos à disposição. E um corte, né? Feriado, finalzinho de ano agora, Natal, Ano Novo, pessoal. Dá uma olhadinha na convenção coletiva, tira uma dúvida. Vocês têm as condições de trabalho, as autorizações.
né? Trabalhei no feriado? Às vezes não pode. Então, procura o sindicato e se mantém informado. Obrigada, doutor. Doutor Matheus. Já falaram tudo aí. Vamos só desejar um bom Natal pro pessoal aí. E fechando para eles ficarem ligados aí nas redes do sindicato, do deputado Mota. Agradecer o Miltinho. E dizer que em 2026 a gente vai ter muitas mudanças, principalmente na legislação aí, no direito do trabalho. 6x1, temos muita coisa no TST para julgar, muita coisa no STF para julgar quando a gente fala de direito do trabalho. Então, pessoal, tenham um bom Natal aí, o que vocês precisarem, o sindicato está sempre à disposição. E ano que vem, lembrem-se que temos eleições. Eu vou voltar aqui ano que vem para falar de eleições. Mas... Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos, principalmente você, Matheus. Eu conheci você pequenininho. E desde pequenininho ele ainda é. Desde pequenininho você já era grande. Obrigado. Porque você é filho de um grande líder, né? Então você vem dessa educação que a gente vê, é nítido, está estampado no seu rosto. E esse seu viés social muito me alegra, né? Porque hoje é difícil um jovem trabalhar pelo social. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada por sua existência e por sua luta. Obrigado. Obrigada a todos, doutor João André. Emocionado. Você me emocionou também. Eu também te conheço desde pequenininho. Desde magrinho, né? Magrinho, cabeludo. Sempre foi grande, de tamanho, de personalidade e de valor. Então, assim, estou muito feliz hoje. É um dia histórico e muito alegre aqui para o sindicato de receber vocês. E fica o convite para vocês voltarem. Aí a gente quer voltar quando o Miltinho puder participar com a gente, né? Seria uma honra ter o Miltinho com a gente aqui também. Mesa, né? Não, o Milton agora só vai para Brasília, só não sai de Brasília. Seria uma honra ele participar com a gente em alguma coisa. Aqui, então, difícil. O Milton é um grande amigo. O Milton é um grande amigo, é um grande profissional e está sempre... E se ele tivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa, se você é de pequenininho, não sei o quê. E é um grande patrão, viu? Vou te dizer. É um grande líder. Ele não é um presidente, ele é um pai. Ele é um pai. Pra Mas é mesmo, viu? É mesmo. Esse aspecto que ele tem de tratar todo mundo como filho é real, viu? Ele trata, se preocupa, inclusive, com os comerciários. E é por isso que ele está hoje lá em Brasília. É isso. Bom, eu vou ficar por aqui, me despeço de vocês, deixando um abraço. Lembrando que nós estamos nas redes sociais em @Sincomerciários Jundiaí, sem o D, no Instagram, no Facebook, em breve no TikTok. Curta, compartilhe e dê um like. Nosso site é comerciario.org.br. Siga nossas redes sociais, nosso site. Fiquem atentos. Venham tomar um café com o presidente Milton, como o Dr. João André mesmo disse. Estejam atentos a esse programa e a outros no YouTube também, que é Sincomerciários de Jundiaí. Inscrevam-se, dê um like. E ative o sininho. Ative o sininho. Para receber as notificações. Esse e os outros 29 programas estão lá disponíveis para quem quiser assistir. Lembrando que o primeiro foi com o deputado Luiz Carlos Mota. Excelente. Também está disponível para vocês assistirem. Fico por aqui, me despeço, deixando um grande beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.